Oi, eu sou o Canhã e esse é o canal Hora Escato. Hoje vamos iniciar uma série de estudos de Jovens na Contramão. Eu estou usando como base uma pregação que eu fiz recentemente e por ser um assunto que é muito relevante, muito necessário para a realidade da juventude atual, decidi fazer essa série de estudos aprofundando mais e mais esse assunto que é muito importante para nós. Então vamos lá. Você já parou para pensar que andar com Cristo é andar na contramão de tudo que o mundo prega? Mas isso ela não vai começar com regras, ele vai começar com entrega. E é disso que Romanos capítulo 12, versículo 1 fala. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para você. Será que você tem prestado um culto racional a Deus ou apenas repetido um comportamento religioso? Mas antes de aprofundarmos, preciso falar um pouco sobre o livro de Romanos. A carta de Romanos é escrita por Paulo. O tema central é a revelação da justiça de Deus através de Cristo Jesus. A data que foi escrita foi aproximadamente 57 a.C. E a Epístola aos Romanos de Paulo é a mais longa, é a mais teológica e a mais influente das cartas dos apóstolos. Talvez seja até mesmo essa a razão, o motivo que na hora da organização do cânon colocaram a carta de Romanos como a primeira carta. Agora eu vou te dar uma visão geral do livro de Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele vai mostrar como o homem precisa urgentemente da justiça de Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 5 vai abordar a provisão de Deus e a sua justiça. Do capítulo 6 ao capítulo 8, que a justiça ela se torna concreta, se torna real pela fé em Cristo Jesus. E do capítulo 9 ao capítulo 11 diz sobre a rejeição de Israel e a sua restauração com respeito à justiça por meio do Senhor Jesus. E então, chegamos no capítulo 12 em diante. E aqui é a aplicação prática da justiça de Deus no dia a dia da vida cristã. Agora vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O primeiro ponto que precisamos entender é o que é o sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? O sacrifício vivo não faz referência à lei de Moisés, e sim é uma prática de gratidão e votos a Deus. Não é sacrifício animal, mas é gratidão. É o sacrifício de gratidão e de obediência. Aqui é feita uma referência às palavras Todá, do hebraico, e Ainésios, do grego, significando especificamente, claro, ações de graças, louvor ou confissão. Então, o sacrifício vivo ao Senhor é quando eu expresso um louvor, um cântico ou uma confissão de pecado como forma de gratidão ao Senhor por sua misericórdia. Isso é algo muito lindo, muito forte para nós, porque sendo assim uma declaração verbal nossa, gera uma atitude. É impossível quando nós prestamos um culto, um sacrifício vivo ao Senhor, que é a nossa declaração de fé, nossa declaração de cântico, louvor, de reconhecimento que nós não somos nada sem Deus, que por consequência a minha atitude não venha mudar. O apóstolo Pedro diz que o sacrifício do cristão é espiritual, por sermos morada viva e espiritual do Espírito Santo. Só quando reconhecemos que Cristo é Senhor, podemos fazer essa declaração pública. É só dessa forma, não há outra possibilidade. Eu só posso declarar gratidão ao Senhor
como um sacrifício vivo aos moldes de Romanos 12:1, quando eu compreendo que Jesus é meu Senhor, sendo oferecido o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, como instrumento de justiça e obediência, e não para a injustiça e para o pecado. Se o sacrifício de Jesus pagou nossa dívida, portanto, eu devo ser grato através de minhas ações, glorificando ao Senhor. Isso é algo incrível de se observar, de se pensar. Porque em Cristo alcançamos a intimidade com Deus, somos sua habitação. Antes, Adão ele conversava com Deus face a face. Andava com ele pelo jardim no Éden. Depois os profetas de Israel ouviam sua voz e recebia visitação do Espírito de Deus. Dessa forma eram usados enquanto nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. É algo lindo, é algo maravilhoso de se observar. Porque intimidade maior do que essa, eu e você só vamos ter quando Jesus nos levar para junto do Pai. Ali passaremos a conhecê-lo plenamente, como hoje Ele nos conhece. Certo, aqui temos uma aplicação simples e prática. O que você consome, o que você posta, o que você veste, o que você fala, é parte do culto racional que você presta a Deus? Pare e pensa. Pausa o vídeo e se pergunta isso. Voltou? Beleza. Algo muito bonito que nós precisamos entender. Quando Deus criou o homem, nos criou de forma perfeita. Corpo, nossa mente e o nosso espírito. Então, com a queda, fomos totalmente corrompidos. Não foi apenas nosso corpo, que recebeu a pena de morte, ou o espírito, que foi condenado a viver longe da presença de Deus, mas também a nossa mentalidade. Isso faz com que tudo o que pensamos, toda a nossa atenção nos leve para longe de Cristo, para longe do nosso Criador, do nosso Senhor. Então, não é apenas o nosso corpo com a queda do homem, não foi apenas o nosso corpo que se apodreceria e voltaria para o pó, ou simplesmente o nosso espírito seria lançado em algum lugar, no inferno ou no lago de fogo e enxofre, mas também a nossa mentalidade, o nosso pensamento no tempo presente faz com que constantemente eu olhe para outro lugar, eu olho para uma outra direção. Mas eu tenho que entender que Deus ele pagou a minha dívida, ele pagou a sua dívida. Essa é a melhor notícia que você pode ter. Entenda, é a melhor notícia que você pode ter. Porque você ofendeu o ser mais santo e poderoso. E mesmo assim, ele pagou o preço por você. Ele pagou a dívida e a ofensa que nenhum homem poderia pagar. Apenas Deus, o Deus revelado, o Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, morreu por você, no seu lugar. O sangue foi derramado para que hoje você possa ser sacrifício vivo a Ele. A entrega é uma resposta à graça. Ela não é uma obrigação. Quando eu me entrego ao Senhor, é porque eu entendo. É porque eu estou respondendo de forma consciente à graça que foi gerada em meu coração na cruz do Calvário. Então esse é o ponto de partida. Precisamos decidir a quem pertencemos, pois quando nos entregamos, nos santificamos, e quando nos santificamos, somos separados para Deus, mesmo estando nesse mundo. Você quer ser como todo mundo? Ou você quer ser como Jesus? No próximo episódio dessa série, nós falaremos sobre não vos conformeis com este mundo. Fique conosco, vamos acompanhar. Vai ser um aprofundamento interessante, bacana, para que possamos entender mais de Deus e crescer de verdade, voltar a ser de verdade, a ser imagem e semelhança do Cordeiro de Deus.
Então, vou te chamar para fazer uma oração comigo nesse momento. Uma oração simples, mas que é muito importante. Se você quiser, feche seus olhos e vamos fazer essa oração. Todo-Poderoso Deus, eu agradeço, Pai, pela vida dessa pessoa que está acompanhando, está ouvindo, que está assistindo. Senhor, ela está decidindo viver uma vida de aprofundamento. Uma vida, Senhor, de sacrifício vivo, de adoração a Ti. Nos acompanhe, nos guarde nessa jornada. Dê um reforço espiritual, que o Espírito Santo venha estar constantemente convencendo, para que a mente venha ser transformada, que é o que falaremos, Senhor, no próximo episódio. Eu te agradeço e te louvo por essa vida, Pai, em teu maravilhoso nome. Amém. Você que esteve até aqui, me acompanhou até esse momento, me ouviu falar bastante, escreve nos comentários. Eu escolho andar na contramão, tá bom? Pra ajudar, vai ser muito bom. Pra mim, pro canal, beleza? Mas também não se esqueça, compartilhe, curta, se inscreva no canal, claro, para que você possa aprender e mergulhar numa teologia, uma palavra mais simples pro seu dia a dia, uma teologia prática e simples pra sua caminhada cristã. Bem? Então, fique com Deus.